de verdade. Não é a história. Não é a história em si, é o jeito como ele se instala. O texto diz uma coisa, tipo, ele não chega fazendo barulho. Se instala devagar como poeira. Exato, como poeira. E essa imagem, ela não me sai da cabeça. Aquela camada fina que quando a gente vai ver já cobriu tudo. E é exatamente nesse lugar que uma leitura assim deixa a gente, né? Um lugar onde, sei lá, analisar parece inadequado, até meio invasivo. Eu acho que a nossa conversa aqui não é nem para tentar decifrar o silêncio que fica depois. Não, de jeito nenhum. É mais para a gente permanecer nesse espaço que o conto cria, sabe? É quase como se sentar dentro desse silêncio e tentar sentir a textura dele. Isso, habitar esse silêncio por um tempo. E a primeira coisa que me pega é que o texto faz questão de dizer que nem todo silêncio é igual. Sim, essa distinção é fundamental. Ele fala de um silêncio acompanhado que existia antes, que era, bom, confortável. Mas o que vem depois é outra coisa. É outra entidade. Exato. O conto chama de silêncio que observava. E eu fico pensando como é que uma ausência pode observar alguma coisa. Essa transformação é o centro de tudo, eu acho. É a passagem de um estado passivo para um ativo. O silêncio acompanhado é só ausência de som, é um fundo neutro. Mas esse silêncio que observa, ele ganha densidade, ganha quase que uma personalidade. É uma presença. Uma presença. A imagem que o conto usa é muito forte. O silêncio sentado no canto do quarto, atento, paciente. Ele deixa de ser o cenário e vira um personagem. A presença dele muda tudo, vira uma testemunha. Mas testemunha do que exatamente, se ele chega depois? Acho que ele testemunha as consequências. A nova rotina, sabe, os gestos que agora são feitos de um jeito diferente. O espaço que sobrou. O espaço que sobrou na mesa, na cama. Ele testemunha a ausência virando fato. E o mais maluco é que ele não precisa de explicação, ele já sabe. Nossa, essa frase me parou. O silêncio que fica depois não pergunta o que aconteceu, ele sabe. É uma ideia que dá um calafrio. Dá. Que tipo de conhecimento é esse? Não é factual, né? Não é sobre o que foi dito. É um conhecimento, sei lá, quase geológico. Ele não sabe os detalhes, mas ele conhece o peso que ficou no ar. O não dito. O não dito. Os olhares desviados, as palavras engolidas. O texto sugere que esse silêncio se alimenta disso. Ele é o arquivo de tudo que rachou aos poucos, sabe? É uma memória sem palavras. Isso, mas com uma precisão emocional. Assustadora. E essa memória abstrata, ela precisa se ancorar em algum lugar, né? E é interessante como o autor coloca isso em coisas banais. Total. O copo na pia, a cadeira fora do lugar, o travesseiro que mantinha o formato de uma cabeça que não voltaria. É tão específico. Por que focar nisso? Porque é aí que a ausência se torna insuportável. É no cotidiano. Sabe, rituais de luto, isso tem um roteiro. Mas a dor de verdade é que fica. Se revela na quebra da rotina. Exato. Aquele copo na pia deixa de ser só um copo. Ele vira o último vestígio de uma normalidade que não existe mais. Vira um monumento. Um monumento involuntário. O silêncio dá um novo significado para ele. Um significado quase sagrado e, ao mesmo tempo, terrivelmente comum. É a prova física. A prova física de que a vida ali foi interrompida. E isso me leva a pensar no peso que esse silêncio carrega. O conto não fala de um peso físico, mas a sensação é de opressão. É um peso existencial. A descrição é um tempo mal resolvido. Um acúmulo de si e talvez. A ideia de um inventário invisível é muito forte. É fortíssima. E a crueldade está na precisão. O texto fala de uma precisão cruel. Porque a nossa memória, a que a gente conta, a gente edita, né? A gente suaviza as pontas. Isso. Mas o silêncio não. Ele te entrega o fato da ausência de forma nua e crua. E com ele, todo esse inventário de possibilidades descartadas. É o peso de cada palavra que não foi dita. E que talvez pudesse ter mudado tudo. É o peso do potencial não realizado. E esse peso parece constante, mas o conto fala de momentos de trégua. E isso me deixou curioso.
Dias em que o silêncio se torna quase suportável. Uhum. Ele vira só um fundo neutro que nem machuca nem consola. Como algo tão carregado pode de repente virar neutro? Acho que é um mecanismo de sobrevivência. É impossível viver em alerta máximo o tempo todo. Nesses momentos, é como se a percepção se ajustasse, sabe? Ele não vai embora, mas Mas a pessoa para de olhar para ele. Ele se retrai, volta a ser só a acústica do cômodo, o barulho da geladeira. dá para quase esquecer que ele tá lá, observando. É um armistício, um acordo frágil de não agressão por algumas horas. Muito frágil. Porque o texto deixa claro que basta um gatilho mínimo para tudo voltar. Uma música antiga, um cheiro específico. Esses gatilhos são demolidores. Eles têm o poder de acabar com essa paz precária na hora. Eles são como uma chave. Porque uma música nunca é só uma música, né? É um portal para um momento, para uma pessoa. Um atalho para o passado. Exatamente. O que essa fragilidade mostra é que superar uma ausência não é um processo linear. Não é esquecer aos poucos. É aprender a conviver. É. E essa convivência é marcada por esses retornos súbitos e avassaladores. A trégua não é cura, é só um adiamento. E essa ideia de convivência me leva para outro ponto que o texto insiste muito: a permanência. A frase é direta. O silêncio que fica depois não quer respostas, ele quer permanência. É quase uma declaração de intenção, né? Parece que o silêncio tem um desejo próprio. Ele não quer uma solução. Ele só quer ficar. É a personificação levada ao extremo. Pensar no silêncio como algo que quer alguma coisa é dar agência para ele. E o que ele quer é se integrar. Se adaptar. Isso. O conto diz que ele se adapta aos novos hábitos, mas nunca vai embora por completo. Ele é mestre em achar as brechas. Se você cria uma rotina nova, ele ocupa o espaço entre as atividades. Se novas vozes entram na casa, ele habita as pausas na conversa. Ele não precisa do palco, ele se contenta com as frestas. E de lá, ele continua existindo. E a consequência disso é inevitavelmente transformadora. Para mim, a parte mais definitiva do texto é quando diz que não é possível voltar a ser quem se era antes dele. Essa frase é final. É um ponto final. Ele não é um visitante. É um agente de mudança permanente. Uma mudança que redefine a forma como a pessoa interage com o mundo. O texto diz que ele modifica a escuta. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a pessoa que conviveu com esse silêncio passa a ouvir não só as palavras, mas o que está por trás. As hesitações. As hesitações, o que é dito rápido demais, o que é evitado. A pessoa passa a desconfiar de palavras fáceis porque sabe o peso que o não dito pode ter. É como aprender uma nova língua, uma língua feita de ausências. O texto fala que se cria um cuidado excessivo com o que se diz e com o que se cala. Exato. Essa pessoa passa a entender o poder de uma pausa, o volume de uma não resposta. A comunicação nunca mais é a mesma. Nunca mais. Porque ela agora sabe que o silêncio também fala. E às vezes grita. É uma sabedoria que custa caro. Muito caro. É uma reeducação. E é bem quando o texto termina de descrever todo esse peso, essa transformação, que ele nos dá uma virada. Sim, a parte que redefine tudo. O narrador conclui que esse silêncio não é punição, é vestígio. Essa palavra muda tudo. Muda. Tira a carga de culpa, de castigo. Um vestígio não é bom nem ruim. É só a prova. A prova de que algo aconteceu. E o texto continua. É a prova de que algo existiu de verdade. De que houve entrega suficiente para deixar um rastro. É um paradoxo lindo, né? Maravilhoso. A ausência, o vazio, se torna a maior evidência da presença que um dia existiu. Da intensidade com que existiu. Exato. Se não tivesse sido nada, o silêncio seria só vazio. Mas esse silêncio denso só existe porque o espaço foi profundamente marcado. Então ele deixa de ser um inimigo a ser combatido e vira um legado. Um legado. Complexo, doloroso muitas vezes, mas um legado.
A partir daí o texto aponta os caminhos, né? As formas de se relacionar com esse vestígio. Há quem tente preenchê-lo com ruído, há quem fuja dele. São as reações mais instintivas. Ligar a TV, o rádio, nunca ficar sozinho, ou se mudar, jogar tudo fora. Tentar apagar. Tentar negar o vestígio. Mas o texto aponta uma terceira via, que não é de negação. E há quem, em algum momento, aceite sentar-se ao seu lado. A conversa inteira parece levar a gente para essa imagem. A aceitação. Uhum. E não é uma aceitação passiva, eu acho. É mais como parar de lutar, reconhecer que ele está ali, que ele faz parte da história agora. É um reconhecimento, não uma rendição. É parar de gastar energia tentando expulsá-lo e, quem sabe, tentar ouvir o que ele tem a dizer. O conto termina com essa nota, né? Dizendo que o silêncio continua não como ferida aberta, mas como um espaço que nunca mais será ocupado da mesma forma. A ferida pode até cicatrizar, mas a topografia do lugar, a geografia da alma, foi alterada para sempre. Aquele espaço foi reconfigurado. Um espaço que nunca mais será ocupado da mesma forma. É uma imagem de permanência que, depois dessa jornada toda, não soa só trágica. Não soa. É apenas um fato. Uma nova arquitetura interna. O espaço não ficou vazio, afinal de contas. De forma alguma. Ele está ocupado por esse silêncio, que agora faz parte da estrutura. É uma viga de sustentação. E talvez o reconhecimento que esse silêncio pede não seja sobre lamentar o que foi perdido, mas sobre entender o que essa ausência por si só construiu no lugar.